Não, no Face, pelo Face, procura lá. Procura. Boa noite, meus irmãos. Daremos início, neste momento, à seguinte de palestras da 8ª campanha Jesus nos perde de vista. Só mais uns instantes que nós vamos iniciar a nossa atividade. Todos ouvem a música? Tá vendo, Gu? Todos ouvem a música? Estou, Luciano. Então, pronto. Estamos vivenciando esse momento, né? A tecnologia tem nos auxiliado. Então, vamos dar início à segunda noite da 8ª campanha Jesus não nos perde de vista. E neste ano para o momento do sagrado. Continuemos todos em paz. Possamos fechar os olhos, se assim desejar, para ouvirmos o momento do... Possamos, neste momento, Senhor, serenar nossas mentes e os nossos corações para entrarmos em contato com... para que tua divina presença entre nós possa nortear os estudos. Inspira e envolve, amado Jesus, a todos nós e os amigos espirituais responsáveis pela tarefa desta noite. Encontre em nós o terreno fértil para o devido aprendizado. Esteja entre nós, Mestre Jesus, agora e sempre. Que assim seja.
Nesse momento, vamos, desde já, agradecer ao nosso companheiro Geraldo Sabato, que atendeu o nosso convite para estar conosco na segunda noite, oitava campanha, Jesus não nos perde de vista, creia. E hoje, o nosso companheiro irá nos falar sobre o tema a provisão de Deus. Com vocês, o nosso irmão Geraldo. Obrigado, Gustavo. É sempre bom estar juntos, apesar de ainda ser pelas vias da virtualidade, da mediação tecnológica, mas nos traz um acalento, uma certeza de trilharmos por essas veredas, não mais sozinhos, mas juntos, irmanados. E a vocês o abraço do Movimento Espírita de Catu, o meu abraço fraterno à família do Centro Espírita Boa Nova, a quem eu tenho tanto apreço, tanto carinho, e agradecer pela oportunidade de vivermos esse ensinamento. Jesus não nos perde de vista. E que é um acalento, mas ao mesmo tempo é uma convocação. Ele não nos perde de vista, mas precisamos crer. E dentro do tema geral, falar da provisão de Deus. Antes de mais nada, a inspiração nos vem e pede para pensarmos o que desejamos íntima e intensamente hoje. Pensemos. Ótimo. E uma segunda pergunta: o que temos a oferecer hoje? Que bom sabermos que temos algo a oferecer. Essa é uma reflexão que deve passar no nosso íntimo e que não deve cessar aqui. Ela deve continuar. Duas perguntinhas: o que eu desejo e o que eu tenho a oferecer? Eis a provisão de Deus. A provisão vem do prover, vem do oferecer aquilo que é necessário ou aquilo que é desejado. E aí lembramos de uma história singela que ganhou repercussão nacional. Uma mulher, 60 e poucos anos, extremamente devotada a ser provisão de Deus. Em gestos simples, em acolher em sua casa garis, a quem ela carinhosamente chama os meus campeões. Todos os dias, logo de manhã, eles passam fazendo seu serviço e ela lhes oferece uma mesa farta de café, algumas gostosuras, guloseimas, e os trata assim como são, irmãos seus, numa condição diferenciada, mas acima de tudo, ela reconhece neles a oportunidade de fazer-se provisão de Deus. A princípio, quando nós falamos essa pequena narrativa, pensamos: que mulher generosa,
Que mulher desprendida, provavelmente alguém cheia de recursos. Ledo engano. Uma senhora de 60 anos que trabalha como diarista, que mora na periferia de uma grande cidade, numa casinha de fundos. Mas ela encontra em si algo a oferecer que atende à necessidade do outro. Irmãos que trabalham em condições difíceis, muitas vezes não se alimentam ao sair de casa porque precisam fazer uma opção. Ou pão para mim, ou pão para meus filhos. E ela os acolhe. E o seu acolhimento é tamanho que vem carregado de confiança, pois ela, quando tem compromisso e precisa sair mais cedo, ela deixa o portão entreaberto, a mesa posta, para eles se servirem. E eles se servem, e eles retiram a louça simples, lavam e ali a deixam. Podemos pensar, ela é humilde, mas ela já tem tudo o que deseja. Não. Pequenos sonhos que ela acalenta e que não os realiza, pois pratica a renúncia de privar-se para doar a alguém o que lhe é necessário. Uma bicicleta que poderia levá-la ao trabalho de maneira mais rápida, mais cômoda. Mas não, ela prefere dar-lhes o café. Uma viagem com o esposo? Não, deixa para depois. Reencontrar a irmã que mora no estado do norte do país e que ela não via há 50 anos? Bobagem, ela está bem. Os meus campeões precisam de mim. E assim ela vai renunciando. Porém, a provisão de Deus, ela é partilha. À medida em que nós nos doamos a prover ao outro, outros vêm para prover-nos. E a história ganha repercussão após 40 anos ela exercitando essa caridade. Uma vizinha aciona uma equipe de repórteres e o seu sonho ganha as redes nacionais e ela realiza a todos eles. Por um gesto simples, ela conseguiu realizar grandes sonhos. E por isso que nós lembramos nesta noite da Dona Zilda. E quantas Zildas existem que trabalham no anonimato, abdicando de si mesmos para serem a bênção de Deus na vida de outra. E essa história nos toca profundamente para falar dessa provisão de Deus que está lá no livro O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade, que pensaremos a partir de 4 perspectivas que Herculano Pires nos traz. A evolução dos seres vivos, o sustento material, o entesourar riquezas e o altruísmo versus egoísmo. A abertura desse capítulo é magistral, traz-nos a belíssima passagem de Lucas, quando Cristo nos adverte. Não andeis cuidadosos da vida pelo que haveis de comer, nem do corpo, pelo que haveis de vestir, pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corpos, que não semeiam, não ceifam, nem dispensam em celeiro. Contudo, Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um cúbito à sua estatura? Se, pois, não podeis fazer coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Uma passagem que Cristo usa os elementos da natureza e da biologia, a poética das palavras, para dizer: filhos,
Irmãos, não temam. Tudo vos será concedido por amor. E assim, Herculano nos coloca que esse pequeno trecho evangélico nos traz a doutrina dos Espíritos, na perspectiva em que ela se constitui religião, pois traz a proposta da caridade autêntica que nos faz encontrar a Deus no outro. Traz-nos a filosofia essa que é a busca da verdade, o amor ao conhecimento, pois somente a verdade nos libertará. E a ciência que vem pela doutrina a apresentar as relações entre o mundo corpóreo e o mundo extrafísico, as leis de Deus que regem a natureza. Essa tríade, ciência, religião, filosofia, é o que Emmanuel diz, o sublime triângulo da doutrina. E que nos encanta, posto que esse trecho evangélico pode ser analisado e será por essas três perspectivas. Quando falamos em ciências, Herculano Pires nos fala da evolução dos seres. O homem é esse momento, segundo ele, em que o espírito toma consciência de si e ele então encara a vida de uma maneira autônoma, independente, como criatura que atingiu a maturidade espiritual. Ponto de reflexão. Temos todos os recursos, o intelecto, para termos desenvolvido isso, ao passo que os nossos irmãos, outros animais, não o têm, como as aves. Mas é necessário acoplar à consciência, ao intelecto, a vontade de crescer. Somente assim poderemos ter essa autonomia. E aí, bebendo um pouquinho na pedagogia de Jean Piaget, quando ele diz que passamos, desde a infância, por três fases. A anomia, quando não temos quaisquer valores morais. Tudo para eu, nada para o outro. Em seguida, a criança migra pelo desenvolvimento mental para a fase de heteronomia, quando ele condiciona suas ações ao olhar do outro. Opa, não vou pisar na grama, pois o meu pai está olhando. Se ele perder o foco, eu passo por aqui que é mais curto o caminho. Heteronomia. E a autonomia é quando faremos o bem ao outro e a nós, independente das circunstâncias. E, infelizmente, muitos espíritos que atingiram a idade adulta biológica são crianças espirituais ainda na fase da anomia ou da heteronomia. E aí, Khalil Gibran diz belamente no Profeta: dás muito pouco, quando dás o que vos pertence. Só quando vos dais a vós próprios é que estáis verdadeiramente a dar-vos. E trazendo para o tema esse processo da autonomia, de renunciar aos nossos caprichos para ir em atendimento ao outro, ou para ir em atendimento às nossas reais necessidades. Porque comprar algo para ostentar, se eu posso comprar um outro algo que me leva ao crescimento intelectual muitas vezes. E tenhamos cuidado, pois evoluímos. O raciocínio, o lógico está pleno, mas o afeto ainda carece de muita atenção. E aí vem as distrações, as desculpas. Eu sei que eu posso fazer o bem, eu sei que eu deveria fazer o bem,
mas no fundo eu ainda não quero, porque dá muito trabalho, porque eu sempre vou ter algo que é mais importante. E não nos iludamos que seremos incompreendidos muitas vezes quando optarmos por mergulharmos na provisão de Deus. Sejamos firmes, porém serenos, sabendo que somente assim cresceremos, pois como diz bem Tiago, assim como o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras é igualmente morta. Não basta dizer, eu creio que Jesus não me perde de vista. Eu preciso fazer um passe, uma transição do verbo para a ação. Jesus não me perde de vista. Significa, ele cuida de mim, mas ele está atento àquilo que eu faço, para me orientar, não para me punir. E dizer que eu creio é dizer, eu farei o melhor dentro dos ensinos dele. E aí é necessária a serenidade, saber que cada um de nós tem um tempo para esse despertar, de evoluir, sair da infância espiritual para o adulto espiritual. Como diz bem um ensino bem popular e simples, que trabalha com elementos da natureza. O ovo fecundado, de galinha, de pata, de perua, de avestruz, não importa. Se uma força exterior bate, a vida se perde. Mas quando é a força interior daquele embrião que se encontra ali e se desenvolve, que bica a casca e a rompe, a vida surge. Assim somos nós. Para sair dessa condição animal e vir para a condição hominal realmente, é usar essa força interior. Não é dizer que acreditamos porque alguém disse que a gente tem que acreditar. É sentir o bem agindo em nós, causando uma onda de boas vibrações, um bem-estar que diz, valeu a pena e eu vou seguir esse caminho. E por falar em caminho, provisão divina é lembrarmos do bom samaritano. Todos conhecem aquela história que ele descia a estrada para cumprir seus afazeres. Vê um homem jogado ao largo do caminho, que tinha sido atacado por bandidos, o que ele faz? Para, cuida das feridas, leva a estalagem e depois segue o caminho. E quantas vezes nós nos negamos ao amadurecimento espiritual, porque dizemos, hoje eu não tenho tempo. Eu estou atrasado para o trabalho, eu tenho que preparar a aula de amanhã, eu preciso ir a um encontro da família. Sigamos esses exemplos. Não denegar as nossas responsabilidades profissionais, familiares, acadêmicas, mas tentar reservar um tempo também para olhar para aqueles que dizem, ajuda-me, muitas vezes não com palavras, mas com atitudes. E aí perceberemos que nesse caminho de evolução, como Emmanuel diz belamente em Evolução em Dois Mundos, seremos os primeiros beneficiados, o impulso, pois ele diz, o bem constante gera o bem constante, e mantida a vossa determinação em praticar o bem, todo o mal por vós amontoado se anula gradativamente, desaparecendo ao sopro das vibrações de amor para aqueles a quem você ajuda. Ou seja, é aquele caminho que eu disse no início. Ajudar o outro promove ajuda a nós mesmos.
Segunda perspectiva que Herculano traz no livro, o sustento material, o reter para si. E ele questiona: por que o homem se interessa tão profundamente pelas coisas materiais? Ele se perde na voragem da ganância, no anseio de enriquecer, de possuir cada vez mais, como se o mundo estivesse abandonado por Deus. E ele diz: Jesus não recomenda indolência, preguiça e irresponsabilidade. Ele apenas nos lembra que estamos sob a proteção de Deus. Porque muitas vezes dizem e usam aquele trecho de Lucas, quer dizer, Deus proverá. Essa expressão. Deus proverá. Mas é necessário fazermos a nossa parte. Confiar é fiar juntos. E por que a gente ainda quer reter tanto? Sob os mais diferentes pretextos. É para ter uma velhice tranquila, é para auxiliar os pais, é para poder fazer o bem em doses maiores. Mas está lá no ensino também. Não tenhais ansiedade pelas coisas grandes, pois não conseguem ainda dar conta da coisa pequena que você pode fazer. E nem vamos falar sobre a coisa material, que a gente sabe de primeira que a gente ainda retém muito. Ah, por que eu preciso de 5 pares de sapatos se eu só tenho um par de pés? Para que eu preciso de 200 camisas se eu só usarei uma de cada vez, enquanto meu irmão não tem nenhuma? Essa é a mesquinhez material. Mas existe uma outra, que é o sustento afetivo, que muitas vezes é negado ao outro. Ele refreia os sentimentos, muitas vezes. Não. Fulano não merece o meu amor, a minha atenção, o meu carinho. Não, eu já sofri tanto. Eu já passei por tantos bocados, por confiar nas pessoas. Hoje eu não quero mais. Eu prefiro cuidar das plantas, dos animais. Discursos recorrentes. Isso é uma atitude mesquinha, pois o amor, ele sustenta o outro. E Hamed nos diz nas dores da alma que muitas vezes esse recurso que a gente julga que é insignificante, que não vai fazer diferença nenhuma, é justamente a peça que falta para a salvação do outro. Olhar. Mas não é o olhar por olhar. É o olhar para ver aquele que sofre. Quantos e quantos irmãos dormem sobre as marquises e muitos de nós não os vemos. Passamos direto, mas eles estão ali. Os invisíveis sociais, clamando para serem vistos e para serem auxiliados. De primeiro, com alimento material, com agasalho, mas acima de tudo, na certeza de serem amados, porque alguém os olhou pelos olhos de misericórdia. E tenhamos aquele cuidado de não usar o pretexto. Vai usar para comprar bobagem. Ah, ele vai rasgar a roupa, ele vai sujar. Não importa o que o outro fará, importa o que nós faremos numa proposição de autonomia. Então não vamos repelir aquele que se queixa, com medo que ele vai nos enganar. Sejamos prudentes, é claro. Indo às origens do mal, aliviando de imediato, matando a fome, cuidando do frio, e depois vamos perceber se a orientação, se o carinho não serão complementos ainda mais importantes do que o socorro material.
E mais uma vez os discípulos nos trazem a lição. Quando João e Pedro passam e escutam um cego pedir, um paralítico pedir-lhes esmola, eles já não têm mais nada. Mas eles doam o que eles têm porque eles sabem que aquele paralítico não precisava de esmola e o que ele necessitava realmente era a cura. Eles dizem: nem ouro nem prata eu tenho, mas aquilo que eu tenho eu vos dou. Em nome do Cristo Jesus, levanta-te e anda. E ele assim ergue-se e é curado. Mas não raro nós acabamos entesourando riquezas. Riqueza material, riqueza afetiva e riqueza intelectual. Sim, muitas vezes negamos a partilhar aquilo que nós sabemos, dizendo: ele não vai entender. E a própria pedagogia traz algo bárbaro, transposição didática, ou seja, eu vou falar aquilo que eu sei, respeitando o nível e a possibilidade de entendimento do outro. Ah, mas ele nunca sequer leu o Evangelho, como é que ele vai entender o livro de Os Espíritos? Eu vou traduzir para ele na linguagem simples, na linguagem que o toque. E Chico nos traz a lição, quando certa feita, ele iria fazer uma preleção e ele supunha que as pessoas não iriam entender porque eram rebeldes. Emmanuel aparece. Diz: qual é o problema, Chico? Ele relata mentalmente. E Emmanuel diz: fale. Chico, mas e a lição de atirar a pérola aos porcos? Ele diz: não devemos atirar pérolas aos porcos, é bem dito. Mas podemos levar-lhes algo que eles possam se alimentar. Fale do Cristo. A resposta está ali. E falar do Cristo não é só verbalizar, é a ação concreta no bem. E é, acima de tudo, saber que o entesourar riquezas, como diz Herculano, é quando o homem começa a entesourar demais, ele se coloca numa posição que ele prejudica ao outro. E aí as aves trazem uma lição bela. Elas não guardam alimento. Elas ingerem o que elas precisam, boa. Param, ingerem, boa. O único alimento que elas carregam sem alimentar-se é aquele que vai nutrir os filhotes que ficaram no ninho. E ainda assim elas não ficam no papel salvacionista desses filhos, suas crias. No momento certo, ela ensina eles a voarem para buscar seu próprio alimento. Eis que aí, no conhecimento biológico, inclusive, está o segredo. A lição que é relatada em Lucas não nos diz: fique sentado que tudo que você desejar, Deus vai lhe prover porque você acredita. Não. É necessário perceber: eu desejo isso ou aquilo, eu necessito daquilo outro, eu sei que estou sob a proteção divina e receberei no tempo certo. Mas eu devo perguntar: o que eu posso fazer para conseguir aquilo que necessito? Ou para me aproximar daquilo que eu necessito? Vou trilhando e quando menos perceber, encontrarei. Mas muitas vezes isso é usado até como desculpa para entesourar mais. Ah, se eu caminhei e consegui, o outro também pode caminhar e seguir. Mas esqueço de um fato essencial. Na minha caminhada, muitos outros me ajudaram anonimamente, muitas vezes, ou declaradamente, outras vezes, mas me ajudaram. E porque hoje eu vou dizer ao outro que se vire? Não. Sou eu que tenho que me virar
me voltar para ele e dizer: o que eu posso fazer por você? Pois muitas vezes vivemos um fanatismo religioso, segundo o Espírito Dias da Cruz, é imaginar que somos filhos de Deus e que o outro não é nosso irmão. Olha a esquizofrenia que está posta aí. Quer dizer, eu digo que eu sou filho da fonte da vida e que o outro, que é filho dele também, não é meu irmão. Loucura, insanidade. Porque no momento que eu reconheço que ele é irmão, merecedor de iguais direitos, assim como eu, e também passível de errar, assim como eu ainda erro. E nessa perspectiva do entesourar riquezas, muitas vezes estabelecemos barganhas com a providência. Mas eu fui, participei da sopa, levei o farnel para as comunidades carentes, fiz a campanha do agasalho e não consegui aquilo que eu queria. Eu posso não ter conseguido o que eu queria, mas eu consegui o que eu necessitava. A paz de consciência. Pois há felicidade que nasce da provisão de Deus, não há riqueza neste mundo que se compare a ela. Madre Teresa de Calcutá, certa feita, é questionada por um homem de grandes posses. Por que ela cuidava dos doentes, dos leprosos? E ele diz: olha, irmã, nem por $1 milhão eu daria banho no leproso. E ela, na sua simplicidade, calmamente diz: eu também, meu irmão, nem por $1 milhão eu daria banho no leproso, pois somente por amor se é capaz de banhar um leproso. E é o amor não no sentido de que ela está doando, mas no sentido de perceber também que ele a ama, sendo cuidado por ela. E aí, quando eu falo que aquele que é cuidado nos devolve essa partilha de amor, é um benefício de imediato que vem e que nós devemos perceber naquele que acolhe o nosso auxílio, os nossos tesouros, seja no conhecimento, no afeto, nos bens materiais ou nos gestos de cuidado, é perceber que ele também pode doar-nos algo. E Cristo traz uma passagem de singular significado. Caminhava ele ao sol do meio-dia. Aproxima-se de um poço extremamente sedento por água. Aproxima-se uma mulher samaritana, com a qual, segundo as normas da época, ele não deveria conversar, pois havia uma rivalidade entre judeus e samaritanos. Ele se aproxima daquela mulher que era tida como de uma casta de menos valor, de menos expressão, e diz: mulher, tenho sede, dá-me de beber. Ela se assusta. Como? Um judeu, uma casta mais nobre, mais significativa, falando comigo. E ela questiona: você não sabe? Ele diz: mulher, mulher, se soubesse com quem estás falando, pedirias tu água e eu te daria, mas não essa água que logo te dará sede, mas a água que te impedirá de sentir sede por toda a vida. Cristo se refere, então, ao amor, ao ensino que vem através do amor. Mas qual é a estratégia dele para se aproximar dela? Pedir. Mostrar que ela é capaz de oferecer algo também, resgatar a autoestima dela. E que sejamos nós também a despertar o potencial no outro,
de mostrar que ele é capaz de fazer algo, que o que ele produz tem valor e tem sentido. E aí superaremos, na outra perspectiva que Herculano nos traz. Sairemos do egoísmo e chegaremos ao altruísmo. Não apenas naquela perspectiva de ser aquele que doa e o outro aquele que pede. Não. A provisão de Deus é estabelecer esse vínculo em que aquele que doa é feliz por doar e agradece àquele que lhe dá oportunidade de ser essa provisão. Pois esse ensino de Jesus, segundo Herculano Pires, é sempre no sentido de nos colocarmos na posição altruísta, jamais egoísta. E quando tivermos recursos, seja qual for, empregar esses recursos para beneficiar as pessoas e não reter de forma avarenta. Mais uma vez lembrando, recurso material, sim, mas pensar no afeto, no olhar, no gesto de cuidado, na orientação, por já termos uma visão um pouco mais ampliada. E existe aquele conto de Natal que é muito interessante, que traz o personagem Scrooge. Ele é um homem extremamente avarento, dominado pelo egoísmo, rico e só, mal-humorado. E aí o conto de Natal traz uma beleza, porque ele é visitado na noite de Natal pelos fantasmas, que nada mais são do que a voz de sua consciência chamando-o a despertar. E ele é visitado pelo dito fantasma do Natal passado, presente e futuro. O Natal passado, ele acaba vendo a pobreza de sua origem, a humildade de sua casa, mas reconhece que era feliz, apesar de muito pouco ter. Ele era, naquele momento, aquela ave que não juntava, que não acumulava, mas que cumpria o seu papel junto aos pais, junto ao irmão, junto aos amiguinhos. E ele se reveste do egoísmo para ter mais, mais e mais. E aí vem o fantasma do Natal presente, que lhe mostra que o seu funcionário, que é humilhado, que é maltratado, que tem seu salário atrasado, vive numa condição subhumana, com um filho paralítico, tentando dar àquele filho alguma alegria no Natal. E aí ele percebe que ele não tem motivo para reclamar, porque aquele outro, apesar da escassez suposta, porque ele tem o necessário, é feliz e ele não é. E aí vem a visita do fantasma do Natal futuro, que lhe revela que aquela criança paralítica, por não ter sido tratada, viria a desencarnar em eternidade. E que ele também iria desencarnar. Olha que novidade. Para ele era uma novidade porque ele achava que ele não iria desencarnar porque ele tinha muito dinheiro. Mas desencarna só. E aí vem o despertar da consciência quando ele diz: eu vou mudar, e ele amanhece no dia seguinte vivo, na matéria, e começa a ajudar as pessoas, a tratar bem o empregado que ele o convida para ser seu sócio, a fazer muita coisa boa e ser feliz. E aí perguntamos, esperaremos o Natal para transformarmos egoísmo em altruísmo? O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz não, pois o dever principia para cada um de nós no exato ponto em que ameaçamos a felicidade do outro com a nossa omissão,
e termina no limite que não desejamos que ninguém ultrapasse em relação a nós. É fazer aquela perguntinha básica. Se eu estivesse no lugar deste outro, como eu gostaria de ser tratado? E fazer mais uma pergunta. Se Cristo estivesse em meu lugar, que faria ele? A resposta virá. Não a resposta da acomodação, mas a resposta que nos convida à ação. Pois, como diz também o Evangelho, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, reconhecer que todos são merecedores do amor e do amparo. Caridade, fazer o bem sem olhar a quem. E amor, que é fazer essa caridade de maneira natural. E como dizia anteriormente, não esperar o Natal. Nossas casas espíritas estão com atividades suspensas presencialmente, a maioria, mas a dor não tira férias. A pobreza não está isolada. Ela aumenta cada vez mais, inclusive por tantos que perderam emprego diante das consequências econômicas da pandemia. Então, não vamos esperar as nossas casas reabrirem, aquelas que se encontram fisicamente fechadas, para fazer o bem. Vamos perguntar à dona Cecília, olha, o que é que os nossos irmãos atendidos pelo Centro Boa Nova estão precisando? Eu quero doar. Vamos visitar os enfermos que assim puderem receber visitas. E se não puder, a gente vai encontrar um caminho para dar atenção a eles, para dar o suporte material. Não esperar. Fazer a caridade com data marcada não é caridade. É desencargo de consciência de culpa. E é por isso que no período que se aproxima o Natal, a nostalgia toma conta de muita gente. Alguns é pela questão de estar longe da família, coisa e tal. Mas para alguns outros, é perceber que não fez o bem que deveria fazer ao longo do ano, e que quando lembra-se da passagem luminosa do Cristo pela Terra, recorda que é possível fazer o bem, sim. E falando ainda desse altruísmo que vence o egoísmo, o Livro dos Espíritos, questão 642. Pergunta Kardec: para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Resposta: não, não basta só isso. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá pelo mal que decorre de não ter praticado o bem. Coisas simples. Eu passei. Certa feita eu fiz essa reflexão. Passei e vi uma casca de banana. Caminhei direto. Mas aí veio aquele grilinho na consciência. Volta, pega. Voltei, peguei, joguei no primeiro recipiente de lixo que eu encontrei na rua. Porque o grilinho da consciência disse o seguinte: se eu vejo uma coisa simples, que é uma casca de banana na rua, passo e digo, isso não me diz respeito, o gari que retire isso daí. Deixo ali. E passa uma senhora ou um senhor depois e escorrega naquela casca de banana, eu sou indiretamente responsável por aquilo que aconteceu. Ou seja, eu bloqueei a provisão de Deus. Olha que coisa linda que eu fiz, para não dizer o contrário. Simplesmente, espíritos amigos, intuem-nos a fazer o bem,
Mas por vários pretextos a gente se nega e se deixa dominar pelo egoísmo. E aí as consequências dessa ação são responsabilidade nossa. Então vamos estar atentos. Quando vier esses insights, reajustar a minha jornada. É fácil? Não é. Mas não é à toa que no Livro dos Espíritos também, Kardec pergunta aos nossos amigos: estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que nós praticamos? Ou seja, há alguma condição assim de ter mais mérito, menos mérito? E eles respondem: sim. O mérito está na dificuldade em praticar. Nenhum mérito há em fazê-la sem esforço, quando nada custe. Ou seja, é a renúncia. Dar o que sobra é legal, mas somente quando doamos algo que mexe com nossa disponibilidade de tempo, com os nossos planos de materiais, inclusive, é que teremos maior mérito. Como aquela senhora lá do início, Dona Zilda, que privava-se de um sonho simples, que era comprar uma bicicleta para poder, todos os dias, dar o café da manhã aos seus campeões. Olha o termo bonito que ela encontrou. Mas aquilo não era só blá blá blá, não. Ela falava campeão porque ela considerava eles campeões. Porque alguém acordar às 4 da manhã, muitas vezes sem se alimentar, passar o dia sol a pino, sentindo aqueles odores do lixo, é um campeão, sem dúvida nenhuma. Mas é um campeão que o prêmio está no plano da moralidade e não da materialidade, infelizmente. E aí se vive muitas vezes o dilema reter ou esbanjar. Porque a gente vai de um extremo a outro muitas vezes. Há pessoas que têm muito, outros acabam esbanjando, e nesse esbanjar age de maneira irresponsável, muitas vezes para privar-se das responsabilidades que a conquista de determinados bens lhe convida. Então, é encontrar o meio termo, ter a prudência de ter os recursos de conhecimento, de afeto, de bens materiais necessários a nós, mas sem nos tornarmos mesquinhos. Ótimo, consegui isso, agora eu vou ajudar o outro. É simplesmente exercitarmos o auto-amor. E André, o auto-amor e outras potências da alma, usa uma metáfora muito bacana para a gente entender isso. Quando viajando no avião ocorre uma despressurização, a recomendação é: coloque a máscara em você, em seguida auxilie idosos, crianças ou alguém que não tenha condições. Auto-amor. Simplesmente porque, se eu ajudar o outro, antes de fornecer o necessário a mim, eu posso asfixiar-me antes de conseguir ajudar o outro. Se eu ajudo o outro e não ajudo a mim, também não dá certo. Se eu ajudo a mim e deixo o outro se virar porque ele não tem condições, isso é egoísmo. Então é buscarmos ter uma base de equilíbrio, Parece que nesse momento tivemos uma queda de internet, mas já estamos retornando. Pronto.
E aí, então, após essa queda, que não machucou ninguém, louvado seja Deus por isso. Então, a importância de termos esse equilíbrio, de cuidar do outro sem nos anularmos, e de cuidar de nós sem negar ao outro o seu direito essencial, que é a dignidade de vida. E aí, a pretexto de amar, muitas vezes nós ficamos doando coisas, favorecemos as pessoas, é aquela troca de favores, mas aquilo vai criar uma sensação de bem-estar, que é um anestésico para a voz de nossa consciência que diz: doe a você mesmo. E como eu falava, no momento que eu for doar afeto, que eu nutra esse afeto em mim. No momento que eu for doar conhecimento, que eu busque conhecer e não repetir trechos evangélicos mecanicamente. Ouvir ao outro antes de falar, isso é essencial, porque muitas pessoas querem, na verdade, somente ser ouvidas. E aí, quando a gente parte das 4 perspectivas que Herculano Pires nos traz nesse capítulo, a providão de Deus, a evolução dos seres, o entesourar das riquezas, o sustento material e o altruísmo versus egoísmo, estaremos caminhando para sermos, na condição humana que nós somos, pássaros que voam a liberdade de fazer o bem e de receber o bem. Sermos a providência de Deus em ação. É lembrarmos de O Livro dos Médiuns, quando belamente nos diz: busca e acharás, trabalha e produzirás, e dessa maneira serás filho de tuas obras. Terás o mérito da sua realização e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Marcha e o atingirás. Encontrarás pedras sobre teus passos. Mantém-te vigilante e afastai-as por ti mesmo. Nós te daremos as forças se quiseres empregá-las. Respondeu tudo. Disse: siga fazendo bem, sem olhar a quem. Haverão dificuldades, mas nós te daremos a força para superar. Esse é o propósito de ser a providência de Deus. Sabemos que não estamos órfãos, que temos irmãos e irmãos, para seguirmos aí a orientação que nossa querida Cecília está lembrando aí de irmão Jerônimo, que o irmão Jerônimo, mentor espiritual da casa, nos diz: doe para que nunca te falte. Belíssimo. É saber que estamos nessa corrente manancial. A água flui pelo leito do rio, mas a nascente verte cada vez mais para nutrir esse leito. E para encerrarmos, lembrar de uma música do cancioneiro popular, que fala belamente sobre a providência de Deus. Que eu não vou cantar, porque quem me conhece já sabe que eu não canto bem, mas eu vou tentar declamar um pouquinho essa música. E sugiro a todos e todas que depois, quando puder, escutem Deus Manda, na voz de Jorge Aragão. Vamos tentar declamar. Deus manda na hora que mais se precisa. Deus manda na hora que mais se precisa. A luz para acender minha alma, a cura da dor no lampejo, todo perdão que me salva. Olhos para quando eu não vejo. E se eu me sinto sozinho, ele vem em segredo e me faz passarinho para que eu não tenha medo. E sim, foi na vontade de ver a mão divina tocar no meu tormento
o sofrimento estancar. Vi mudar o meu querer, a minha fé não mais vacilar. E descobri, sim, eu descobri o bem que tem recomeçar. E que sejamos nós a recomeçar amanhã uma nova história, uma história de reconhecer quantas e quantas vezes a providência de Deus se fez presente em nossas vidas. E como um gesto de gratidão concreta, oferecer-nos em provisão divina àqueles que sofrem, sabendo que não faltarão oportunidades para tanto e que jamais nos faltarão recursos para tal intento. E que a paz do Cristo seja conosco, sabendo que Cristo não nos perde de vista. Creia, a nossa gratidão a essa família amorosa do Boa Nova. Que assim seja. Companheiro Geraldo, nós te agradecemos a generosidade de aceitar o nosso convite e de partilhar conosco neste momento sublime para todos nós, em que nos reunimos para vibrar pela 8ª campanha Jesus não nos perde de vista. Creia. A nossa gratidão, o nosso amor, porque neste momento você se faz instrumento de Jesus para todos nós, nos Um aprendiz, possibilitando, na verdade. nos possibilitando este momento em que os nossos corações se enchem de alegria e que nos fortalecemos no propósito de servirmos uns aos outros, conscientes de que Jesus não nos perde de vista. Creia. E neste momento, nós vamos pedir ao nosso irmão Luciano que se prepare para o momento do sagrado. Mas antes do momento do sagrado, nós vamos às nossas notícias alviçareiras. Então, no dia 3 é o aniversário da instituidora do Centro Espírita Boa Nova, irmã Cecília. Então, no dia 3, nós não teremos palestra, mas estaremos em comemoração pela passagem do seu aniversário, dia 3 de dezembro. Retornaremos com a nossa campanha no dia 10 de dezembro, com a palestra do nosso irmão Marcel Mariano, que nos falará sobre o tema Jesus dá luz aos cegos. E vamos pedir ao nosso irmão Luciano que encerre este momento com o momento do sagrado. Em vibrações de paz, iluminados pela espiritualidade amiga, para agradecermos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre e amigo. Senhor, nossos corações estão cheios de gratidão ao perceber que em tudo que há encontramos o belo como expressão da bondade. Saibamos também, Senhor, expressar essa beleza em atos de caridade e humildade. Que estejamos receptivos às boas vibrações dos mais altos
para que possamos dignificar toda oportunidade que o estudo e aprendizado retém dos nossos de bom. Como de praxe, em nossa casa de oração, encerramos a nossa atividade com o bombom do amor. Que assim seja. Que são mensagens diretas aos nossos corações. E o bombom do amor de hoje diz o seguinte: Deus nos concede a todos a bênção de servir. Muita paz. E encerramos. Se estivéssemos reunidos em nossa casa de oração no espaço físico, neste momento estaríamos nos abraçando. Então, neste momento em que o nosso lar é a extensão da nossa casa de oração, que possamos enviar esse abraço fraterno, afetuoso, cheio de amor para todos os nossos irmãos. Muita paz. Encerramos neste momento a nossa atividade.